Boas-vindas a mais uma das nossas análises visuais. Bom, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa jornada profundamente comovente. Nós vamos destrinchar um processo fascinante de reorganização interna. A ideia aqui é traduzir uma experiência emocional super profunda em algo bem claro e estruturado, sabe? Tudo isso para entender como a gente pode encontrar e acolher a nossa criança interior, trazendo uma nova consciência para ressignificar velhas feridas e, literalmente, limpar isso do nosso campo mental. Para começar, basta imaginar a seguinte cena. Os olhos se fecham, a respiração acalma e uma atmosfera quase etérea, meio parecida com aquelas cenas de reflexão profunda nos animes, toma conta do espaço mental. E o mais incrível, a gente não está apenas lembrando do passado, nós estamos viajando para lá, em presença absoluta, num verdadeiro caminho de integração. Como essa nossa frase na tela nos diz, o tempo não é mais linear ali. Quando essa jornada interior começa, é como se a física do nosso mundo normal simplesmente deixasse de importar. Ocorre um retorno mágico para um ambiente que a gente conhece perfeitamente. Talvez seja aquela casa antiga da infância, um quarto muito específico com aquele cheiro familiar e inconfundível, ou uma luz do sol entrando pela janela de um jeito muito particular. A linearidade do tempo se curva completamente e, de repente, o passado está acontecendo agora mesmo, ali no teatro da mente, revelando exatamente o local onde aquela nossa versão menor e tão frágil ainda espera. E é assim que entramos na nossa primeira fase. O retorno ao passado. O nosso encontro inicial. Checando sempre o invisível. Imagina só a cena de ver essa nossa versão em miniatura. Ela está inteirinha, sim, mas carrega um fardo visivelmente pesado. Dá para notar uma hesitação, sabe? Uma hipervigilância pairando no ar. Nesse encontro, existe uma percepção constante de alerta. Como se a criança estivesse escaneando o ambiente o tempo todo, em busca de regras não ditas, de mudanças repentinas de humor nos adultos ou de qualquer sinalzinho de que aquele espaço pode não ser seguro. E olha, é exatamente aí, nesse estado de alerta exaustivo, que os nossos padrões defensivos começaram a ser moldados. O aprendizado principal ali foi ler o ambiente antes mesmo de aprender a simplesmente ser. E isso nos leva a este ponto importante, reconhecendo as defesas, através de uma abordagem incrivelmente gentil. Então, o ponto crucial é como a gente lida com essa criança tão hipervigilante. A abordagem precisa ser muito delicada, sem invadir o espaço, sem exigir atenção. O segredo é apenas sentar ao lado, em silêncio. Esse silêncio é a nossa primeira demonstração de verdadeiro respeito, até porque essa nossa versão menor já teve adultos demais ditando o que ela deveria sentir ou fazer, não é mesmo? Nessa aproximação, a gente transmite para a criança que entende perfeitamente os mecanismos de sobrevivência dela. Porque na época, ela aprendeu exatamente o que vemos aqui. Agir sem uma garantia de sucesso simplesmente não era seguro. Errar custava muito caro. Além disso, uma exposição total trazia um risco enorme de perder a aceitação e o amor. A conclusão lógica que o cérebro infantil tomou, que observar de fora era muito, mas muito mais seguro do que agir e se colocar em jogo. Foram exatamente esses os filtros adotados para garantir segurança e afeto. Agora, vamos explorar a nova verdade. É hora de mudar o paradigma. Esse é o momento exato de mudar o tom. A gente sai daquela análise dolorosa e entra numa fase de pura empatia e revelação. O nosso eu adulto não está ali para dar mais um sermão, mas para entregar uma informação vital que a criança não tinha como saber na época. Olha só o contraste que temos aqui. De um lado, a velha programação. Aquela crença pesada de que era preciso ser perfeito para ser amado e que era essencial entender todos os riscos antes de confiar em qualquer coisa. Do outro lado, a nova consciência. Ela traz uma revelação maravilhosa de que não é mais necessário continuar vivendo assim para estar seguro. O paradigma do amor condicional é totalmente substituído por uma nova realidade, onde dá para viver plenamente, em paz, sem precisar compreender absolutamente tudo ou ter um comportamento impecável. É uma verdadeira libertação. O que nos traz a este próximo passo, provando a segurança, por meio de uma ação física e tangível. Mas, como a gente sabe, apenas palavras nem sempre são suficientes, né? O corpinho daquela criança ainda está tenso, ela precisa de uma demonstração física, real, de que é seguro existir sem manter todas as guardas levantadas. E na prática, o processo de provar essa segurança é revolucionário justamente por ser tão simples. Passo 1. Pegar um objeto qualquer ali perto. Passo 2. Fazer algo intencionalmente imperfeito com ele. Sem pensar demais, sem tentar corrigir nada, apenas fazer.
E aí vem o passo 3, que é o mais fantástico. Observar e mostrar à criança que absolutamente nada de ruim aconteceu. O teto não desabou, o mundo não acabou só por causa de um pequeno erro ou imperfeição. É a nossa prova visual e física de que agir sem garantias, a partir de agora, é perfeitamente seguro. Chegamos então à nossa integração final, onde os nossos dons entram finalmente em liberdade. Agora eu cuido disso. Após essa prova incontestável de segurança, vem o alívio. Agachando-se na mesma altura da criança, olhando bem nos olhos dela, a gente faz uma promessa linda. A sensibilidade, a inteligência e a capacidade de observação dela jamais serão tiradas. Esses traços são dons incríveis. A grande diferença é que eles não precisam mais ser usados como escudos. E então chegamos ao clímax emocional dessa nossa jornada. Os braços se abrem, rola uma breve hesitação e vem aquele abraço apertado. Gente, isso não é apenas emoção, é uma verdadeira reorganização estrutural da mente. Aquele sistema nervoso hipervigilante que passou anos trabalhando em alerta máximo, finalmente recebe a permissão oficial para descansar. Por quê? Porque agora o nosso eu adulto está no comando. É exatamente aqui que a gente ressignifica a dor e limpa tudo isso do nosso campo mental. E para encerrar nossa exploração de hoje, fica no ar essa reflexão fundamental. Qual parte do nosso eu interior ainda está observando tudo em hipervigilância, quando na verdade já não precisa mais? É um baita convite para a gente olhar para esses mecanismos de defesa que ficaram pelo caminho rodando ali no piloto automático. Quando nós temos a coragem de voltar, sentar ao lado dessas nossas partes assustadas e atualizar a mente com amor e provas reais de segurança, nós abrimos espaço para uma paz profunda. Esperamos que essa nossa análise ajude a estruturar esse belo processo de limpeza emocional. Continuem explorando para dentro. E até a próxima!